Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A ministração de hoje tem como tema a vida bem-sucedida. E nós podemos ver esta mensagem baseado no que está escrito em João 6, do versículo 1 ao 13, que fala da primeira multiplicação de pães. E eu digo para você, Deus quer que você tenha uma vida bem-sucedida. Não é da vontade de Deus que os seus filhos fracassem na vida e caiam em desânimo. Assim diz a Bíblia em João 15, versículos 7 e 8. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornarei meus discípulos. A fim de iniciar uma nova vida de sucessos, você precisa ser motivado a viver sempre cheio de sucesso. A seguir, ponha-se a trabalhar duramente. Jesus chegou-se aos seus discípulos e, ao chamar Filipe, perguntou-lhe: Filipe, onde podemos comprar pão para todas essas pessoas? Jesus, na verdade, estava experimentando Filipe, porque ele já sabia o que estava prestes a realizar. Depois de Filipe ter recebido uma ordem quanto a uma tarefa impossível, ficou atarantado, sem saber o que fazer. Por isso, reuniu seus irmãos e todos tentaram imaginar um meio de alimentar aquela imensa multidão. Um dos discípulos chegou a Jesus e disse: Mestre, não sabe que estamos no deserto? Não podemos alimentar 5.000 homens e outros tantos milhares de mulheres e crianças. Em seguida, chegou-se outro discípulo e disse: Mestre, já passou a hora do jantar, de modo que não deveríamos tentar alimentar esse povo. É insensatez querer dar-lhes alimento. Outro chegou ainda dizendo: Mestre, precisamos de uma fortuna de 200 denários para dar uma pequena porção de comida a cada pessoa, e não temos esse dinheiro. Não se pode sequer pensar nessa tarefa. Outro discípulo disse: A melhor solução é mandar o povo embora, de modo que, indo às vilas pelo caminho, cada um possa comprar um pouco de alimento. Todos os discípulos, em vez de obedecerem à ordem de Cristo, tentaram arranjar desculpas para sua incapacidade de solucionar uma situação impossível. Mas Jesus discordou de todos eles e, olhando para os discípulos, deu-lhes uma ordem: Nada disso é necessário. Vocês é que devem dar-lhes de comer. Jesus lhes deu uma ordem e ninguém ousou dizer não. O que essa ordem queria dizer? Jesus queria que os seus discípulos fossem homens de visão. Nessa época, eles ainda não tinham visão. Estavam cegos, não conseguiam ver o maravilhoso poder de Jesus. E nós, hoje, também devemos aplicar essa ordem às nossas vidas. Quando Jesus deu ordem aos seus discípulos para alimentarem o povo, eles não perceberam que o Senhor proveria o alimento por meio de um milagre. Quando Deus nos ordena que façamos alguma coisa aparentemente impossível, devemos colocar a nossa confiança nele e crer que ele nos ajudará a executar um milagre, a fim de podermos realizar a nossa tarefa. Lemos no Salmo 81:10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Deus deseja que você abra sua boca, com grandes expectativas, e creia que vai receber algo dele. Você deve nutrir um forte desejo de realização, sem o qual nada ele fará. Deus quer que você alcance a vitória após ter lutado em busca do sucesso. Portanto, o primeiro passo para uma vida de vitórias é ser motivado na direção do sucesso e ter disposição para trabalhar
duramente neste sentido. Em segundo lugar, ainda que você tenha um grandioso propósito, um objetivo e uma poderosa força motivadora, você deve começar com coisas pequeninas, movimentando-se na direção das maiores. Não desista, nem diga que é impossível, porque quando Cristo nos dá ordens, só nos dá ordens quanto ao que é possível através dele próprio. O Senhor jamais lhe pedirá que faça algo impossível. Jesus ensinou aos seus discípulos a lição de começar lá embaixo, com aquilo que tinham disponível, não importando se é pouco ou não. Cristo pediu aos seus discípulos que alimentassem a multidão com aquilo de que dispunham à mão, 5 pães e 2 peixes. Ele pediu-lhes que começassem com coisas humildes. Mas essas coisas pequeninas, quando Cristo as abençoou, se multiplicaram e tornaram-se mais do que suficientes. E eu digo para você, não tenha medo de começar com coisas pequeninas. Use aquilo que você tem e não se preocupe com aquilo que você não tem. Se você começar a usar para a glória de Deus as coisas que você tem, Cristo vai abençoar essas coisas e multiplicá-las. O terceiro passo é você vir a receber uma bênção sobre as coisas que você já tem. Você precisa adotar a atitude correta no seu coração. Você precisa buscar as bênçãos de Deus. Tiago 4, versículos 1 a 3 diz: De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que os vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes com vossos prazeres. O que é um prazer? Qualquer coisa que você deseje consumir para o seu próprio propósito torna-se um prazer. Mas seja o que for que você use para a glória de Deus, para a obra de Deus, isso lhe trará honra. Se você estabelecer a regra de exibir o amor e o poder de Jesus Cristo em sua vida, você não se entregará aos prazeres. Ao buscar a glória e os propósitos de Deus, você é abençoado pelo Senhor. Coloque aquilo que você dispõe nas mãos de Jesus. Quando você colocar tudo quanto tiver nas mãos de Cristo, lembre-se de que o Senhor vai multiplicar essas coisas, da mesma forma que multiplicou os 5 pãezinhos e os 2 peixes que André trouxe e colocou em suas mãos. André não reteve aquilo que estava disponível. Não tenha você também medo de começar com coisas pequeninas, porque quando você colocá-las nas mãos do Senhor e dedicá-las a Ele, o Senhor Todo-Poderoso, na terra e no céu, as multiplicará e as usará para a glória de Deus. O quarto passo é agir. A fé sem ação é morta. Jesus abençoou os pães e os peixes, mas quando chegou a hora de distribuí-los, os discípulos se incumbiram dessa tarefa imediatamente. Seja o que você for fazer, pense em primeiro lugar na felicidade dos outros. Antes dos discípulos comerem do pão e dos peixes, alimentaram a multidão. A sua atitude em toda a sua vida deve ser esta: servir aos outros. Só então é que você vai receber benefícios da parte de Deus. Quando você vier aos pés do Senhor, não seja apenas para pedir-lhe bênçãos, mas peça-lhe oportunidades de servi-lo e à igreja, isto é, aos seus irmãos em Cristo. Depois disso, o Senhor derramará grandes bênçãos sobre a sua vida. Quando você estiver obedecendo a uma ordem de Deus,
Creia nele e confie que ele fará o milagre. Exerça fé inquebrantável. Os discípulos de Jesus nada tinham senão migalhas para oferecer à multidão, mas esperavam um milagre e tiveram a ousadia de começar a distribuir às pessoas o alimento de que dispunham. Quando você recebe bênçãos de Deus sobre as coisas que você tem, a semente do milagre é semeada. E à medida que você atua, pela fé, essas coisas são multiplicadas. Não pare de esperar bênçãos abundantes da parte do Senhor, pois a Bíblia nos diz que todos comeram e se saciaram. Deus também quer que você usufrua uma vida abundante. Deus não quer que você viva na pobreza. Deus quer que você tenha algo para dar aos outros, em vez de estar sempre implorando algo aos outros. Trabalhe para o Senhor, sirva o Senhor primeiro e depois você receberá bênçãos de Jesus Cristo. O milagre da multiplicação de bênçãos ocorrerá em sua vida. E por fim, jamais desperdice nada. Cristo ordenou a seus discípulos que recolhessem todas as sobras. É pecado desperdiçar os recursos de Deus que nos foram confiados. Se você viver desperdiçando, embora seja rico, logo estará chorando sua pobreza. Deus vai suprir as suas necessidades, mas não permitirá que você desperdice os seus recursos. Todas as coisas devem ser aceitas com o coração cheio de gratidão e usadas para a glória de Deus. Jamais desperdice, seja o que for. E por isso, meu irmão e minha irmã, em conclusão, vimos que Jesus, mediante essa experiência, ensinou aos seus discípulos a direção de uma vida bem-sucedida, coroada de abundância. Vamos abrir os nossos corações e estender a nossa vida diante do Senhor. Vamos nos esforçar para que sejamos ricos em frutos abundantes, produzidos por nós, de tal maneira que tenhamos algo a apresentar a Deus e compartilhar o que temos com os nossos vizinhos, irmãos em Cristo, para a glória de Jesus Cristo. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós, neste momento, estamos aqui diante do Senhor, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor tem provido em nossas vidas. E queremos, Pai, que a cada momento, Pai, nós possamos também compartilhar com as outras pessoas, ainda que sejam coisas pequenas. Nós abrimos o nosso coração, Pai, para também ajudar e auxiliar o próximo. E agimos pela fé. Não vamos desperdiçar nada. É um compromisso que fazemos em nome de Jesus. E temos a certeza que o Senhor operará a multiplicação em nossas vidas para a glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém.